Você já parou para pensar como a história de cada cidade pode ser contada através da comida? Em Lisboa, cada prato tem uma história para contar. Esse é o tempero da história. Muito antes de Lisboa se tornar a capital de Portugal, ela já desempenhava um papel importante no Império Romano. Na época, se chamava Olisipo e era um dos principais portos da região. A riqueza da cidade não vinha do ouro, mas do sal e das conservas de peixe, produtos muito valorizados e exportados por todo o Império. Debaixo do Mercado da Ribeira foram encontrados vestígios do Império Romano, ou seja, aqui não foi sempre um lugar de comida, mas era também um lugar de fundição de metais. Mas mesmo assim, o verdadeiro ouro sempre foi o sal e o peixe. Há 2000 anos, essa região era a maior produtora de peixe salgado e garum. O garum é um líquido com sabor super intenso, feito através da fermentação e era transportado em ânforas. Com os romanos vieram as rotas, o mercado e a escala. Não foi só o peixe que circulou. Circulou também o vinho, como alimento, ritual e símbolo de civilização. O vinho circulava junto com o garum. Era parte da dieta, do comércio e da organização do Império Romano. O relógio do mercado não servia apenas para marcar as horas. Ele também ajudava a coordenar a chegada dos barcos carregados de mercadorias. Pontualidade virou eficiência e tecnologia naval. Durante séculos, quem comiam aqui eram os estivadores. Eles estavam em busca de refeições rápidas, baratas, como por exemplo a bucha. Hoje em dia, o mercado tem a personalidade dividida, tradição de um lado e gentrificação do outro. E não era só peixe. O próprio Rio Tejo tinha banco de ostras. Hoje parece luxo, mas antigamente era comida comum, abundante e acessível. Inclusive, era até exportada para Londres e outros lugares. Com o crescimento da cidade e a poluição do rio, essa realidade infelizmente mudou. Hoje, elas ainda se encontram, mas quase nunca vêm daqui. Para entender a comida portuguesa, é preciso subir. Lisboa não se explica apenas pelo porto, mas pelas casas, onde a comida ganhava vida. A moraria foi o coração islâmico da cidade, não só na arquitetura, na comida também. Arroz, alface, limão, amêndoa e figo. O arroz era luxo, comida de elite, mas foram as mulheres que transformaram esse alimento em comida popular. E o arroz doce nasce aqui, da adaptação, não do excesso. Durante o período islâmico, o vinho não desaparece, ele apenas deixa de ocupar o centro da mesa. As vinhas permanecem, mas o consumo dentro de casa diminui. A arqueologia também revela como as pessoas viviam. Estudos realizados no Castelo de São Jorge mostram que homens de alto status consumiam muita proteína animal, enquanto mulheres e crianças consumiam comidas mais simples, feitas dentro de casa.
E é dentro dessas casas que nasce uma parte importante da história da gastronomia portuguesa, porque as grandes tradições não nasceram nos palácios, mas no dia a dia das famílias. A Baixa é logística, tudo passa por aqui. As caravelas não transportavam só especiarias, transportavam também o que garantia a travessia. Bolacha de marinheiro, pão seco duro que durava meses no mar. O vinho resistia melhor que a água, alimentava, conservava e fazia parte da rotina a bordo. Da África vinha o baobá, da Índia o cravo, a canela, a noz moscada, pimenta. E é aí que surge o maior paradoxo da cozinha portuguesa. O bacalhau não existe em Portugal, mas virou símbolo nacional. Assim nasce a chamada carne dos pobres, barata, nutritiva e capaz de durar meses. No século XIX, muitas tascas eram administradas por galegos e eles tinham uma especialidade: fazer render o peixe. Lascas de bacalhau viravam pataniscas, sobras davam origem a novos pratos. E é nesse contexto que surge o bacalhau à Brás. Bacalhau desfiado, batata palha, ovo, é o talento de fazer muito com pouco. Aqui, o vinho não é protagonista, é o companheiro da comida e da conversa. E numa tasca de verdade, nada é cenográfico. Menu escrito à mão, toalha de papel, o couvert já na mesa, e se você provar, ele entra na conta. A Tasca é o verdadeiro restaurante português. Aqui o vinho não se escolhe, serve-se. Não tem rótulo importante, que tenha copo cheio. Lisboa sempre foi o ponto de encontro das regiões. Aqui, o Alentejo aparece cru. Pão, queijo, enchidos e moelas. Nada se desperdiça. Tudo se transforma. As migas são pão reaproveitado, técnica de sobrevivência. E a sobremesa conta outra história. A sericaia nasce nos conventos. Muito ovo, muito açúcar. E quando o açúcar brasileiro substitui o mel, nasce a doçaria conventual. A sardinha virou símbolo, mas nunca foi prato de luxo, era o peixe do povo. E talvez seja justamente por isso que tenha conquistado um lugar tão especial na mesa dos portugueses. Se o vinho é bebida da mesa, a ginginha é bebida da pausa. A ginginha surge aqui em 1840. Frade galego, cerejas ácidas, açúcar, aguardente e canela. Lisboa bebe história em copos pequenos. Os monges usavam as claras de ovo para engomar os seus hábitos, e as gemas sobravam, e sobra vira receita. E depois da extinção da ordem religiosa, essa receita é vendida para ajudar no sustento dos monges. E em 1837, nasce a fábrica de pastéis de Belém. Não é só um doce, é uma receita que transformou uma crise em tradição.
Mais do que a abundância, foi o engenho que moldou a cozinha de Lisboa. A cidade aprendeu a conservar, adaptar, misturar e partilhar. Do peixe salgado dos romanos aos pastéis conventuais, das cozinhas das morarias às mesas das tascas, cada época deixou um sabor e uma história.